Olá, bem-vindos a mais uma edição de Isto É, Sua História. Meu nome é Sérgio Ciscaro e estamos hoje aqui com Itamar Viana, que desenvolveu um verniz inseticida Afasta Insetos. Itamar, seja bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Itamar, gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória. Você é formado em engenharia, não? Sérgio, sou formado em engenharia, mas na verdade sou técnico em química, né? Acho que a primeira história começa como técnico em química. Certo. E o técnico em química foi uma realização pessoal também, porque como criança a gente começa a misturar um monte de produtos, né? Pasta dental, com detergente, com álcool, para poder fazer alguma coisa, né? E eu, como uma criança, sempre fiz isso. Aprontei algumas coisas, estourei algumas coisas, explodi algumas coisas em casa quando criança, adolescente. E fiz técnico em química num colégio na cidade de Suzano. Foi interessante que aí no segundo ano do curso técnico em química, eu procurei um estágio, né, e consegui um estágio numa multinacional. Foi muito interessante, até acho que uma questão que eu sempre comento é a minha... quando eu fui contratado como estagiário, que aconteceu um fato bem inusitado, né? Que no momento da entrevista tinha um marimbondo dentro da sala. E eu entrei para fazer a entrevista e a entrevistadora não conseguia falar comigo porque ela ficava só olhando para cima, se defendendo do marimbondo. Claro. Né? Eu falei, esse marimbondo vai estragar a minha entrevista, e então tenho que fazer alguma coisa, né? Subi em cima da mesa da entrevistadora, por incrível que pareça, e catei o jornal que eu estava lendo, fui, matei o marimbondo, limpei a mesa, me desculpei com ela, matei o marimbondo, joguei o marimbondo no lixo, falei, agora você pode fazer a entrevista. E na sequência ela já me pediu para conversar com a pessoa do RH, né? Não entendi nada, mas aí, para minha surpresa, eu cheguei lá e havia sido contratado. Sim. E foi fantástico, porque foi acho que 3, 4 perguntas que ela me fez. Acabei sendo contratado para fazer o estágio em química, né? Que na verdade foi um divisor de águas na minha vida. E a partir daí você se interessava já em desenvolver alguma coisa no sentido de química, de tintas e vernizes? Sim, é que na verdade quando eu entrei para o estágio, eu entrei numa das maiores multinacionais de tintas do mundo, né? Tá. E essa multinacional, ela na verdade abriu portas, porque eu comecei a trabalhar no laboratório de desenvolvimento técnico. Ou seja, todas as fórmulas da empresa, pra você ter ideia, um corpo técnico de quase 250 químicos. Então é uma equipe muito grande. De cada 10 automóveis no Brasil, para você ter ideia, na época, 7 era fornecido tinta dessa empresa, e eu tive a oportunidade de trabalhar no laboratório técnico, né, de desenvolvimento técnico, o que me favoreceu muito, né? E aí, com o tempo trabalhando dentro do laboratório, perguntei para minha chefe, né, depois que eu tinha intimidade para ela, falei, chefe, por que você me contratou? Sendo que você praticamente perguntou meu nome, fez uma pergunta ali, 2, que até hoje fiquei na dúvida porque havia sido contratado, né? Ela falou assim, Itamar, que dia que você foi contratado? Foi feita a entrevista. Eu falei, fiz entrevista no dia 13 de fevereiro, 7 dias antes do meu aniversário de 16 anos. Né? Até bem precoce, né? Ela falou, estava procurando um estagiário, dá uma olhada nas características que eu queria. Eu queria que ele tivesse atitude e respeito. E foi justamente o que você me demonstrou naquele momento. Então, foi interessante que aí hoje você está aqui fazendo parte da equipe, né? Então, eu agradeci muito e realmente foi um divisor de águas profissional na minha vida. E a partir daí, como que evoluiu a sua carreira profissional? Na verdade, comecei a fazer dentro da empresa, galgando, né, como estagiário até mesmo ali, foi 15, 16, 17, 18, 19 anos, né? Até onde, dentro da empresa, em várias áreas, conhecendo as montadoras, conhecendo o pessoal, os clientes da empresa, né? E só que também tinha um segundo estágio, que eu, inclusive, na entrevista havia falado que eu faria engenharia química. E falei, mas você vai fazer engenharia química e se você não for contratado? Eu falei, se eu não for contratado, eu vou vender pipoca no trem, mas eu vou fazer engenharia química. Eu tinha um foco muito grande em ser engenheiro, né? Que era uma questão uma determinação que eu tinha para aquilo, né? E quando foi, com 19 anos, consegui, aí passei na faculdade, fiz o curso de engenharia química, e aí teve o segundo momento, né? Que eu ganhava R$200 e o curso custava R$230. Então aí eu falei, caraca, então mais um outro desafio financeiro, Sim. Né? E aí vamos embora, vamos, determinação, né? E na época havia o crédito educativo, né? De 600 alunos, aí tive que levar até atestado de pobreza e não tenho vergonha disso, me orgulho, na verdade, disso, que era uma fase, a gente passa por fases, Claro. durante a vida, e levei toda a documentação. De 600 alunos, Sérgio, somente 3 conseguiram crédito educativo.
né, porque era dividido para o Brasil inteiro, então na faculdade, na universidade, somente 3 conseguiram, e eu fui um dos contemplados com o crédito educativo, né? Aí eu tive a certeza da palavra fé na minha vida, porque realmente a gente teve que ter uma fé e perseverança muito grande, né? Então foi muito interessante. Certo. E a partir daí você continuou naquela empresa, crescendo cada vez mais, ou já estava pensando no negócio próprio? Foi interessante que após formado, né, aí já estou com meus 24 anos, dentro da própria empresa, eu já assumi um cargo de direção, ali dentro, direção não, de gerência, aonde que eu, para ter ideia, eu já estava coordenando uma equipe com 45 pessoas da área técnica, né? Então, ou seja, muito precoce, né? Até na época a empresa tinha um programa chamado JAP, que era Jovens de Alto Potencial, e eu fazia parte desse grupo, que era jovens que era preparado para ser diretoria, para fazer parte da diretoria, né? Crescer dentro da empresa. A empresa tinha a sede nos Estados Unidos, em Detroit, então era um passo natural até ir para os Estados Unidos, ir para Detroit nessa sequência, né? Dentro da empresa cresci, era o mercado automotivo, uma área que eu sempre entendia e gostava. Quando foi em 2001, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio no Canadá, um mês, ali, mais para o idioma, e na sequência eu fui convidado para trabalhar numa empresa. Eu trabalhava em uma empresa de 1.200 funcionários, fui para uma empresa de 25, 30 funcionários. E o que chama a atenção dessa mudança foi realmente o desafio, porque eu mudei para uma outra empresa onde que eu fui fazer um treinamento nos Estados Unidos, em Charlotte, e nesse treinamento aprendi sobre alguns produtos. Então eu visitava as empresas, desenvolvia produtos para ela para poder vender a tecnologia, vender a matéria-prima ali, né? Então foi muito interessante conseguir visitar a empresa, entender os problemas e buscar uma solução. Então foi muito interessante aí, já de novo, já num passinho de inovação, né? De você estar inovando, trabalhando ali com novos produtos, novos processos, né? Então eu fui aí meio moldado também por essa segunda empresa menor, mas também me trouxe uma carga bastante interessante de experiência. Você foi incorporando novas habilidades, né? Fui incorporando novas habilidades, então foi bem interessante também essa segunda fase, né? Uhum. E a partir daí você já estava pensando em um negócio próprio, não? Sim, porque na verdade aí você começa a enxergar oportunidades, né? E porque na verdade o mercado, você tem o conhecimento, esse conhecimento você está levando para terceiros, né? Perto de 2006 mais ou menos, eu iniciei um negócio com um amigo também na parte química já, mas era um gerenciamento de produtos, não era do jeito que eu gostaria de fazer, de desenvolver materiais, né? Aonde que em 2010 realmente aí veio a semente empreendedora, me preparei também para isso, para poder abrir meu próprio negócio, minha própria empresa, né? E aí foi uma mistura de toda essa bagagem que eu trouxe anteriormente, né, para poder estar dentro. Então, ou seja, aí você tem que ser empreendedor. Uhum. Então, aí você já está com empreendedoria, você tem que... no Brasil, o empreendedor, ele é um guerreiro, né? É um herói. É o herói do dia a dia, né? Porque você abre uma empresa, contrata alguém, cuida de uma família, 2 famílias, 3, 10 famílias, né? Então, mérito aí para todos os empreendedores, porque não é simples e não é fácil. Realmente, se ele não tiver uma motivação, não tiver um objetivo realmente no que ele quer fazer, no que ele quer desenvolver, acaba desistindo no meio do caminho. Mas não, fui persistente aí mais uma vez, Sérgio. Isso que faz parte da minha história, essa questão da persistência, do foco, né? Certo. E esse é o caminho que levou ao desenvolvimento do verniz inseticida? Na verdade, em 2016 nós tivemos uma crise como essa agora, né? Muito grande da questão do mosquito da dengue, da Aedes aegypti, né? Cerca de quase 2 milhões de pessoas, 1.900.000, mas ali a estatística, né? Praticamente 2 milhões de pessoas foram contaminados com a dengue em 2016. Uhum. Aí eu, 2016, vendo tudo aquilo, eu falei, caramba, por que alguém não faz uma tinta inseticida, né? Eu falei, peraí, eu tenho bagagem suficiente, esse alguém pode ser eu, né? Uhum. Então aí foi aquela estalo. Basicamente, eu pensei umas 10 horas da noite, não dormi, passei a noite inteira acordado, porque o cérebro aí já não consegue dormir e foi processando. Então, em 2016, comecei os protótipos, né, do produto. E, na verdade, até o próprio verniz inseticida, ele trouxe para mim tudo aquilo que eu também já havia construído. Sim. Que foi ter atitude,
respeitar, porque você tem vários itens, normas que têm que ser respeitadas, na atitude, porque em 2016 não tinha normas, não tinha informação, como que você vai introduzir um produto no mercado sem nenhuma referência, né? E principalmente de como que você vai medir eficiência, eficácia, segurança para as pessoas, né? Então, são itens aí que eu, sendo um técnico, né, na área, me preocupo bastante, que é onde está a questão do respeito, né? E era muito interessante que eu falava esse produto para várias pessoas, muitos me taxaram como louco, né? Que falavam, mas você é meio doido, né? E aí veio a palavra fé de novo na minha cabeça, voltando na questão de 600 alunos, somente 3 conseguiam a bolsa. Eu falei, não, tenho fé que isso um dia vai ser aprovado, um dia vai ser autorizado eu fazer esse produto, né? Então, em 2016, para ter ideia, fiz algumas amostras, mandei para algumas pessoas, né? E os resultados foram impressionantes. Não vendi o produto por questões óbvias também, não ia fazer um produto e vender para as pessoas sem. Mas eu fui pedindo para os amigos testarem. Sim. E cada teste foi me trazendo mais informação, cada teste foi trazendo mais confiança. Apliquei na parte externa de uma casa, na parte interna, fui acompanhando. Para ter ideia, eu tenho mais de 7 anos testado esse produto em vários lugares, né? E falei, poxa, vai dar certo, né? Aí quando foi 2016, aí 17 e 18, realmente não pude evoluir por questões de normas, tudo. Aí quando foi 19 e 20, abriu-se as normas. Porém, tivemos um problema aí, que é óbvio aí, o problema mundial, que foi a questão da Covid. Sim. Aí puxa o freio de mão de novo. Porque assim, não fazia sentido eu desenvolver um produto e lançar um produto em plena pandemia, Claro. né? Isso aí seria insignificante até perto do grande problema que foi. E aí o que foi interessante foi que aí meados de 2021 teve a norma, teve, né, a regulamentação. Eu falei, poxa, o momento é agora. Aí quando foi em 2022, fui fazendo todas as normas, fazendo todo o segmento, seguindo tudo o que preconiza, né, para poder validar o produto. E aí eu falei, agora vou. Então, aí meados de 22, consegui já começar a fazer todos os testes prévios para validar o material. É um processo que ele é árduo, né, ou seja, ele é longo também. Mas, de novo, vem a palavra persistência, né? De novo, persistência, foco, determinação, fé, porque muitas horas você fala, não vai dar certo, mas vai dar certo sim. E, poxa, que legal, que é a questão de você inovar, né? Então, misturou tudo a questão da inovação, do empreendedorismo, algo novo, algo inovador, né? Com as características que eu já estava sendo moldado para ela, né? Ou seja, as características pessoais. Então, para trazendo aqui junto ao produto, né? Então, foi muito gratificante que eu sempre quis trazer, criar algo diferente, né? Tive a oportunidade, na minha vida profissional, para você ter ideia, de desenvolver tinta para fibra ótica. O cabo de fibra ótica Brasil-Europa foi desenvolvido uma tinta para fibra ótica. Lá no início, realmente, do projeto, estou falando aí de 92, 93, ou seja, alguns anos atrás, aí uns belos anos atrás. E também tive a oportunidade de desenvolver uma tinta para satélite. São tecnologias totalmente diferentes, né, da gente poder trabalhar e dedicar e ver o resultado, né? Então é muito interessante o como contribuir para a sociedade, como ser um agente transformador, né? Então até brinco não, falando de maneira séria, é um produto que tem uma tecnologia, e assim, se ele puder ajudar uma pessoa, Sérgio, acho que a missão está cumprida, porque acho que todos nós temos uma missão, então o trabalho com o produto aí eu vejo que ele está iniciando, né? Então tem essa jornada aí, né? Na verdade, acho que o melhor da viagem, quando você escolhe o destino, você já começa a viajar. Então, na verdade, já escolhi o destino, né? Então, que é o produto, então vou trabalhando ele no mercado, apresentando, divulgando ele, né? Que assim eu sei que ao longo prazo ele tem como demonstrar e trazer também o que eu preconizo nele, na questão da segurança, da proteção, que acho que isso aí, como químico, como engenheiro, na verdade é uma grande satisfação, né? E pessoalmente, né, na verdade, como ser humano também, é uma satisfação muito grande em ter desenvolvido o produto, né? E como curiosidade, até esse desenvolvimento do produto nessa tecnologia, com essa formulação, ele é o único do Brasil. Aí pesquisando um pouquinho mais, ele é o único da América. Pesquisando um pouquinho mais, ele é o único do mundo com esta formulação. Certo. Então, na verdade, não foi copiado, não foi estudado outro material, realmente foi uma
um desenvolvimento próprio, né? Tecnologia pessoal, eu que acabei desenvolvendo sem apoio de laboratórios, sem apoio de grandes, né, corporações, foi realmente desenvolvimento sozinho. E com essa observação, que essa formulação é única no mundo. Então é muito interessante aí um químico brasileiro conseguir chegar nesse patamar, né? Lógico, quando você pega as grandes incorporações, você tem corpo técnico lá que são capazes de desenvolver. Mas quando você pega uma pessoa sozinha, uma empresa pequena, com as próprias ferramentas e conseguir desenvolver, eu acho que acaba sendo bem interessante, né? Sem dúvida. E como que o produto funciona e quais são os resultados que ele oferece? Sérgio, o produto ele funciona... a minha ideia, na verdade, quando desenvolvi o verniz inseticida, base água, né? E por que verniz inseticida, base água? Ele é até eu brinco, às vezes é uma tinta sem pigmento, é uma tinta sem cor, um verniz, né? Para simplificar. E quando eu desenvolvi, eu imaginei o seguinte, poderia fazer uma tinta branca, mas imagina que você tem a sua casa azul, amarela, a cor que você escolheu, né? Eu vou ter que pintar de branco para te dar proteção. Ela foge um pouquinho do contexto, ou seja, eu vou interferir no seu ambiente, né? E aí eu procurei fazer um verniz transparente que você pode aplicar, inclusive na aplicação, na hora que seca você já praticamente não vê o produto, né? Então é bem interessante que a ideia foi desenvolver um verniz que ele pudesse em várias superfícies porosas, né? Então toda superfície porosa pode aplicar o produto, madeira, parede, telhado, ele é para isso mesmo, né? Interno e externo, isso é outro desafio. Imagina você pintar o lado de fora da sua casa e ter resultado. Então o produto também traz essa característica de ser interno e externo, né? Aí quando você faz a tecnologia, eu tive que provar que o produto funciona. Claro. Então vamos lá, aí começou outra epopeia, que era a epopeia dos testes, aonde que eu não poderia voltar para a casa anterior, que o teste falhasse e voltava para a casa anterior. Então tem a questão do princípio ativo, né? O princípio ativo não pode se degradar dentro com os outros componentes, né? Então foi feito um teste do componente ativo, então, poxa, deu tudo certo, não degradou, ele atingiu o índice da norma, né? Falou, opa, beleza, vamos para o próximo passo. O próximo passo era um pouquinho mais difícil. Era pegar a amostra, como se fosse esse produto aqui, e colocar ele dentro da estufa durante 14 dias por 54 graus. Ou seja, vou forçar o produto a decompor. E depois eu vou medir depois o princípio ativo. Tem que estar dentro da norma. Senão volta para a prancheta. Deu certo. Falei, opa, mais uma vitória. E cada vitória eu comemorava com alegria, com choro, com tudo que você imaginar. Porque eram vitórias, né? Pequenas vitórias. Eram paradas na minha viagem ali, mas para poder curtir a paisagem, podemos dizer assim. E foi interessante que agora vamos para finalmente, vamos para fazer os testes com o Aedes aegypti, né? E por que o Aedes aegypti? Porque dos mosquitos ele é o mais forte. Ele é o que tem mais estrutura, é o mais bombado. É por isso que ele é o mais difícil, diferente do mosquito comum, que ele é mais fraquinho, até ele é mais fácil aí o produto ele mata também o mosquito comum, né? Porém, o teste é feito no Aedes aegypti, que o Aedes aegypti é mais robusto. Se matou o Aedes aegypti, todos os mosquitos ali vão junto, né? Nessa fase. E o resultado foi fantástico, porque assim, em laboratório, em 20 minutos, 100% dos insetos estavam mortos. O Aedes aegypti, né? 100% dos Aedes aegypti estava morto. Foi fantástico, porque a norma pede 24 horas. Esse teste foi repetido 10 vezes. As 10 vezes, 100%. Então, foi um resultado fantástico. Dentro da norma, em 24 horas, matou 100% dos Aedes aegypti. E aí, pega o produto na estabilidade e faz o teste de novo, para ver se dá certo. E replicou os resultados. Então, o produto, tanto ele na temperatura ambiente, quanto ele numa temperatura forçada, ele manteve a estabilidade e manteve a eficiência do produto lá de 100% dos Aedes aegypti em 24 horas, que foi um resultado fantástico para mim, né? A tecnologia que eu usei foi encapsular, né, o princípio ativo, aonde que você não sente odor na sua casa. Nada? Nada. Então você não sente odor praticamente na hora da aplicação. Pra você ter ideia, o cheiro do produto, né? Se eu puder mostrar para ti, o cheiro do produto praticamente é como se fosse uma cola branca
uma cola branca A com base de água, a base né? de água. Então até Uhum. pedi para você fazer um teste. Uhum. O cheiro dele é uma cola branca à base d'água. E, além desses testes do Aedes aegypti, eu fiz da barata. E por que barata? Porque barata periplaneta americana, ela é uma barata mais comum que tem nas casas. E o resultado também foi sensacional. Chegou em um dos testes de 82% a 97% em 72 horas. Então imagina só que aí a sua casa passa a te proteger. Então é uma tecnologia que ela quebra um pouquinho o paradigma, né? Uhum. Então você foi viajar, sua casa está ali, a barata ficou na parede. Para ter ideia, para ter noção, o teste no laboratório foi os insetos, no caso aí o Aedes aegypti e a barata, periplaneta americana, ela teve 20 minutos de exposição à superfície pintada. Uhum. Na vida real não é isso. Na vida real o mosquito passa o dia inteiro dormindo e vai encher o saco na parte da noite, né? Vai atacar à noite, que tem um hábito noturno. E a barata a mesma coisa. Ela fica na parede ali, ela não vai ficar 20 minutos e vai pular. Não, ela vai ficar mais tempo. Então, na prática, o produto acaba sendo bem eficiente também. E ele é eficaz com que tipo de insetos, além de baratas e do mosquito? Na verdade, eu homologuei ele junto à Anvisa, né, nesses 2 insetos. Então, são os 2 insetos que tecnicamente estão validados na norma. Então, porém, em testes práticos, ele, por exemplo, no liberais das casas, onde tem aranha, e aranha tem vários tipos, né? Então, eu tenho aplicação, pra você ter ideia, com 5 anos de aplicação, 4, 5 anos, e o produto lá, as aranhas não fazem casa nos beirais das casas, né? Uhum. Elas não habitam no beirais das casas. E aí tem alguns tipos de aranha, quando eu faço exposição no testes, em 1, 2 horas elas morrem. Então, mas eu ainda não validei o produto para esse inseto, né? Porque realmente ele requer toda essa caminhada novamente, né? Então, eu tenho a previsão de fazer o teste para aranha, para escorpião também. Então, que o escorpião é um inseto aí bem complicado também de fazer, então ele está calculado para atender esses 2 insetos, né? Certo. E outros, na verdade, aí acaba sendo mosca, mosquito, acaba atingindo também outros insetos. Porém, de novo, aí seguindo a regra, na verdade, como eu validei para esses 2 insetos, eu sempre falo dos 2 insetos, né? Não, perfeito. E o produto oferece algum risco para animais de estimação, ou mesmo para seres humanos? Olha, esse daí foi a primeira base, né? Que quando eu comentei lá atrás que eu gostaria de ter o produto tivesse eficiência, eficácia, proteção e segurança, porque se eu der os 3 itens, o produto continua funcionando por 2 anos após a aplicação. Então é um resultado muito interessante. E aí eu estou te entregando os 3 itens, mas se eu não te entregar segurança, o produto é seguro? Porque assim, ele não tem odor praticamente na aplicação, não tem odor após secagem. Até me permite aqui, quando eu pego o produto, eu faço a aplicação dele até na mão. Mas por que na mão? Não é porque esse produto, ele foi feito um laudo toxicológico dele, né, mostrando a segurança dele no ser humano, a segurança dele em crianças. Se a criança lamber, se você tocar com o corpo suado ou sem suor, então o laudo toxicológico, o laudo de segurança do produto, ele visa justamente te dar toda essa segurança do produto, né? E foi muito interessante que, igual comentei, como a questão de normas no Brasil, a gente estava engateando, eu consegui a fundamentação, né? A fundamentação, ou seja, o princípio ativo ele é de uma família. Então, qual que é a fundamentação para essa família? É tal. Então, eu consegui essa fundamentação numa biblioteca na Europa, que aí ajudou a fundamentar o produto aqui no Brasil e a gente conseguir fazer a comprovação técnica do produto, né? Em cima disso. Esse aqui foi todo o material apresentado para aprovação na Anvisa, né? E aqui tem a avaliação de risco do produto, né? E essa avaliação de risco, ela traz bastante informação também. Os testes, em quais pessoas, a questão inalatória, a questão dermatológica, igual eu fiz aqui o teste. Lógico que antes de fazer o teste, eu também conheço
o que é o produto, né? Claro. Apesar que sou químico Lógico. também. Então a gente fez testes toxicológicos, testes de inalação, testes de qual que era a letalidade do produto, e todos eles, todos os parâmetros aqui foram atingiu aí com mérito, né? Então a questão dérmica, a questão inalatória do produto, né? Para crianças, para adultos. Então os parâmetros, né? Igual eu comentei. Então se o período de uma pessoa dentro da casa, fora da casa, no perímetro. Então, para ter ideia, foi aqui extra-domicílio, intra-domicílio, né? Então, a gente às vezes fala, poxa, mas é simples. Não, o desafio aí, a jornada é grande. Então, ó, você viu que eu apliquei até o produto na mão, né, aqui. Quando eu comento da questão do efeito dele, é que não sei se você consegue ver. Aqui praticamente não tem Sinal. Não tem sinal. E era essa a ideia que eu quis trazer, ou seja, o produto está invisível ali, mas ali o resultado dele vai ser visível. Então, assim, ele não interferir no seu meio ambiente, né? Sérgio, só me permite, você faz um... Sem cheiro, então, praticamente. depois que seca também aqui o material, então, eu falo, poxa, mas como que um material que ele te traz essa segurança, né? Ele pode te dar esse resultado. Então aí foi onde que eu consegui os 4 pilares, né? Que era o que eu buscava: eficiência, eficácia, segurança e proteção. Então acho que eu consegui ir nesse caminho, né? Falando especificamente da ameaça do mosquito Aedes aegypti, ele é prevalente em regiões tropicais, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Como você vê as oportunidades de introduzir esse produto, não só aqui no mercado interno, quanto eventualmente no mercado externo? Este vai ser, de novo, meu próximo desafio, né? Que primeiro agora é introduzir ou apresentar ele no mercado brasileiro. Nós somos um país tropical, então a questão de mosquito não é só este ano, será todos os próximos anos, né? Então é algo que a gente convive, né, com os insetos. E, igual você perguntou, já estou fazendo aí, tenho alguns contatos na África do Sul, contatos na Austrália, contatos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também tem uma questão de insetos muito grande lá, né? Então eles não têm uma solução ainda que auxilie fortemente na questão de insetos. Então já estou me preparando justamente para poder apresentar o produto aí fora do Brasil, né? Se você pegar algum país, algum local que realmente precise do produto, aí vem a questão pessoal, né? Não é nem social, é pessoal antes. Que sim, um produto será doado para lugares onde será necessário, né? Tem a questão comercial, sim, mas a questão pessoal, porque assim, eu quero entregar aquilo que eu também conquistei. Claro. Então, eu acredito que eu consegui doar, a gente consegue atingir mais pessoas. Então, quero fazer projetos, aí sim, projetos sociais, com entidades onde que eu possa levar o produto, possa proteger, ajudar a proteger essas pessoas, né? Então, tenho já algumas conversas nesse sentido, que eu vejo aí também que tem a questão comercial, a questão internacional, ela tem uma amplitude fora do comum, porque se você pegar insetos, ele está entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, só não está nos polos. Então, tem-se uma probabilidade grande aí do produto ser eficiente em outros países. Até mesmo, das minhas mudanças no caminho, eu queria, da formulação, eu queria atingir mais insetos, né? O produto ser mais seguro e atingir mais insetos. Então, foi um desafio ali durante a formulação. Por que mais insetos? Porque mesmo focando em a mecânica de como o produto atua no inseto é a mesma. Então, peraí, então ele consegue atuar em outros insetos? Sim, consegue atuar. Então, por isso que eu vejo aí com bons olhos, o produto está sendo bem aceito em outros países. Ótimo. E por ser um produto inovador, eu imagino que as pessoas talvez tenham inicialmente uma certa resistência. Como que você pretende lidar com isso? Aí, na verdade, a resistência ela é vencida por informação de qualidade, né? Então, eu quero trazer, levar, me expor no sentido de mostrar quem que desenvolveu, mostrar que está usando o produto, né? Os casos, os cases aí que já tem no mercado, dos testes que eu fiz. Então, o grande desafio é justamente isso. Agora é a outra fase de introdução do produto no mercado, as pessoas conhecerem, terem segurança com o produto e indicar o produto, né? Falar, eu usei o produto, deu certo e... Então,
é uma jornada. Então, de novo, acho que eu sempre uso essa palavra jornada para várias, explicações. Então, parece que eu estou começando a jornada agora. Não, comecei lá atrás, há 7 anos atrás. Mas é aquele momento que dá uma descansada, falou, vamos caminhar. Então, agora apresentar o produto, apresentar para arquitetos, engenheiros, para pintores, né, para o mercado geral. Você tem os cantões do Brasil aí que sofrem bastante com a questão de insetos, né? Então, eu acho que o produto ele pode vir, ele vai vir, até mesmo porque eu não estou interferindo já no seu meio ambiente, tá? No seu meio ambiente, não estou interferindo nisso. Então, eu vejo com bons olhos aí essa caminhada. Daqui 1 ano, a gente pode estar sentado novamente aqui, falando do que aconteceu durante esse 1 ano, né? Então, eu acredito que nós teremos aí boas histórias para contar também. Perfeito. Itamar, muito obrigado por compartilhar a sua história aqui conosco hoje. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos. E obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora.